paz, o amor de Deus esteja com todos nós quando nós vamos refletir sobre a sua palavra. Essa semana aconteceu algo diferente lá em casa, algo que não costuma acontecer. A Lu parece ter errado uma receita. Eu pedi autorização para compartilhar a história. Ela tem uma máquina de mexer massa. E ela colocou nessa máquina uma massa muito grudenta, muito molhada. E aí quando ela colocou, ela me chamou para dar uma olhada e ela disse: eu acho que não foi uma boa ideia. Estava tudo pulando. E eu respondi para ela, na verdade, uma pergunta dizendo: tu acha? Na verdade, eu tenho certeza. Existe uma expressão que se usa para fazer humor nas redes sociais, e a expressão é: você está fazendo isso errado. Foi a vontade que eu tive de dizer para ela, naquele momento. Parece que não está fazendo nada certo. Isso não está fazendo certo nesse momento. Essa expressão se usa volta e meia quando alguém normalmente não tem noção do que está fazendo, do que está falando. E me permitam trazer dois exemplos daquilo que circula por aí na internet e que tem a ver com essa expressão, com o uso dessa expressão. Você está fazendo isso errado. No próximo slide a gente tem um exemplo disso, né? Por favor, pode passar. Próximo slide. Chá de bebê. Você está fazendo isso errado. Eu sei que aqui a expressão que a gente usa mais é chá de fralda, não é? Vocês podem imaginar uma fralda ali dentro também, não é? É assim que se faz um chá de fralda, né? É assim que se faz um chá de bebê. E o outro exemplo também é cavalo marinho, né? Você está fazendo isso errado. Será que isso é um exemplo de cavalo marinho? Né? É isso que a gente pensa quando a gente fala em cavalo marinho? Podemos, voltando aqui, especialmente para o texto de Jeremias. No Antigo Testamento, as coisas não estavam indo nada bem para Jeremias. E talvez alguém pudesse olhar para a vida de Jeremias, ou o próprio Jeremias pudesse dizer: eu acho que não está dando certo o meu ministério de profeta. E aí então, provavelmente alguém conhece um pouco mais a respeito do contexto e da vida de Jeremias perguntaria: tu acha? Tu acha que não está dando certo? Jeremias estava sofrendo uma forte oposição. Jeremias foi preso. Jeremias estava sendo perseguido. Corria risco de ser morto por ser um profeta, por estar pregando a palavra de Deus. Existe alguma chance de essa situação estar dando certo? Existe alguma chance de o ministério de Jeremias como profeta estar dando certo? Talvez, se vivêssemos nos tempos de hoje, nós diríamos a Jeremias: Jeremias, você está fazendo isso errado. Não é assim que se é profeta. Só que, se nós lermos o texto todo, nós vamos chegar à conclusão de que não havia nada de errado com o cumprimento da função de Jeremias. Ele não estava falhando no cumprimento da sua função de profeta. Nós somos tentados a pensar que, se as coisas estão aparentemente dando errado, ou se não estão dando o resultado que nós esperamos, é porque nós estamos fazendo algo de errado. E não havia nada de errado com o que Jeremias havia feito até ali, no cumprimento da sua função de profeta. Os textos de hoje questionam essa lógica humana e nos ensinam que dar errado para Deus não é a mesma coisa que dar errado para a gente.
muita coisa que está dando errado para a gente, no nosso entender, não está dando errado para Deus. A gente costuma pensar que o tempo de sofrer por ser um servo de Deus já passou. Isso é coisa lá do tempo de Jeremias, isso é coisa do tempo de Jó, isso é coisa do tempo do Davi perseguido pelo rei Saul, isso é coisa do tempo de João Batista sendo preso e morto, decapitado pelo rei Herodes. Isso é coisa do tempo de Jesus, que foi injustamente condenado e morto. Isso é coisa do tempo dos discípulos, que foram martirizados lá no passado. Mas a primeira notícia que eu tenho para vocês hoje não é nada boa da perspectiva humana. O tempo de sofrer por ser um servo de Deus ainda não terminou. Todos os textos de hoje confirmam que o sofrimento vai nos acompanhar ou até a nossa morte ou até a volta de Jesus. Seguir os passos de Jesus traz sofrimento. E não apenas os sofrimentos comuns da vida de qualquer ser humano, mas também sofrimentos por ser um discípulo de Jesus, por ser um servo de Jesus. Cristãos vivem essa realidade em seu dia a dia, sendo ridicularizados por causa do que creem. Pastores enfrentam muitas vezes a ira de pessoas que se sentem ofendidas por alguma verdade bíblica ensinada ao longo do seu ministério. Cada cristão conhece o ceticismo, o desprezo e a rejeição que enfrenta sempre que ele confessa qualquer verdade bíblica impopular. Isso tudo nos mostra que a profecia de Jeremias continua sendo relevante. Tão relevante quanto foi na época de Jeremias, a profecia dele é hoje. Ainda hoje, uma pregação, uma confissão fiel da palavra de Deus atrai, por um lado, oposição e sofrimento, mas por outro lado, nos traz e nos faz promessas maravilhosas, como as promessas de salvação em Cristo. Jeremias reclama no início do nosso texto, no primeiro trecho, e Deus responde no segundo trecho, de 19 até o fim do capítulo 15. Jeremias reclama que o seu ofício, sua função de profeta, era difícil e era também solitário. Para que a gente entenda um pouco a respeito de por que Jeremias reclama do jeito que reclama, e para que a gente possa entender as razões de Jeremias, é bom que se diga que Jeremias foi escolhido profeta, por assim dizer, contra a sua vontade. Isso a gente encontra no capítulo 1. Ele foi chamado a pregar uma mensagem completamente impopular para um povo que era extremamente hostil à palavra de Deus, o que trouxe como resultado inimizade com o povo. Não foi Jeremias que escolheu o que pregar. A iniciativa e a mensagem eram de Deus. Ainda assim, hoje, aqueles que pregam não devem pregar o que querem pregar, mas devem pregar a mensagem de Deus. Aqueles que escutam, creem e confessam a sua fé, também não escolhem o que crer, ensinar e confessar. Eles creem naquilo que Deus revela na sua palavra. Jeremias reclama com Deus porque o povo o rejeita, e o que faz o povo rejeitá-lo é justamente a mensagem que Deus ordenou que ele trouxesse, a palavra de Deus. Por isso ele fica indignado, ele diz que isso chega a doer fisicamente. Em seu desespero, ele então vai além da lamentação e acusa Deus de estar errado e de ser injusto, infiel.
Então Deus responde. Deus responde primeiro chamando Jeremias ao arrependimento e depois renovando sobre ele promessas. O chamado ao arrependimento de Deus a Jeremias é um chamado muito bonito. Se você voltar, eu o receberei. Deixando muito claro que Jeremias precisava se arrepender dos seus pecados, mas que o perdão para ele já estava garantido. Deus estava de braços abertos, esperando a volta do profeta. O que nos faz lembrar, por exemplo, o pai, a história do filho pródigo, do pai amoroso. Deus dá a Jeremias a alegria, através da sua palavra. Deus promete a Jeremias a salvação. Deus promete proteger Jeremias. Deus promete redimir Jeremias. Ele promete fortalecer e abençoar também o profeta na sua vocação, no seu ofício de profeta. Por isso não é o profeta que precisa se moldar ao povo, mas o povo é quem deve ser transformado pela mensagem que o profeta vem trazer. A igreja não está aí para pregar o que as pessoas querem ouvir. Cristãos frequentemente experimentam os problemas enfrentados por Jeremias, mas também para eles valem as promessas que Deus faz a Jeremias. Também eles recebem as promessas feitas nesse texto. Por isso, o texto ele pode falar primeiro àqueles que estão no ofício do ministério, mas ele fala também a quem não está. Aqueles que são pastores hoje em dia, aqueles que estão no ofício do ministério, muitas vezes chegam à conclusão que Jeremias chegou, de que muitas vezes a gente pensa que está fazendo algo errado, quando o resultado não aparece conforme as nossas expectativas. Cristãos também têm essa impressão muitas vezes. Cristãos também vivem a sua vida dedicada a Deus e talvez se sintam injustiçados. Talvez pensem que algo de errado está acontecendo. Pregadores cristãos podem enxergar os seus próprios pecados, as suas próprias dúvidas e os seus próprios questionamentos nos pecados, nas dúvidas, nos questionamentos e nas falhas de Jeremias. Pastores não são seres perfeitos. Deus não escolhe pessoas perfeitas para utilizar como seus servos. E Jeremias é um exemplo disso. Jeremias é um exemplo de que mensageiros podem ter dificuldades em lidar com a sua consciência, com os seus defeitos, com as suas falhas, com os seus pecados. Mas também eles podem ser atormentados por dúvidas e até por desespero, como aconteceu com Jeremias. Um outro fato conhecido na história da igreja, um outro exemplo conhecido, é o exemplo de Lutero. Lutero, no ano de 1530, parecia extremamente desmotivado com a apatia e com a infidelidade do povo da cidade dele. E ele então pensou em parar de pregar. Ele estava desmotivado, sim, com a oposição do Papa, do Imperador, de outros reformadores, de alguns teólogos, até amigos, mas a falta de dedicação da sua congregação foi a gota d'água. Foi aquilo que para Lutero tinha ido longe demais. E ele então decidiu parar de pregar. Lutero estava sofrendo, a essa altura da vida, aquilo que todos os cristãos sofrem. Questionamentos. Deus, por que isso está acontecendo? E o poder da palavra de Deus? Como é que não está transformando as pessoas? Por que tanta oposição se eu estou do lado da palavra de Deus? Sabemos que Lutero voltou atrás e retornou ao púlpito. Os sermões e as preleções de Lutero continuaram confortando, motivando a igreja cristã, como tem feito durante quase 5 séculos. O ministério do pastor Lutero ilustra muito bem o desânimo e a dúvida que Jeremias sentiu.
que os pastores podem sentir, que os cristãos podem sentir. Às vezes pode parecer que a palavra de Deus está dando pouco resultado, ou nenhum, que não está tendo sucesso, que as orações do pastor não estão sendo ouvidas. Mas isso não acontece só com pastores. Aqueles que ouvem, aqueles que creem na palavra de Deus, que a confessam, também compartilham da rejeição do Evangelho. Como alguém que ouve, crê e confessa a palavra de Deus, todos os cristãos podem compartilhar a luta com os seus pastores e até sofrer a mesma perseguição. Também os cristãos, algumas vezes, reclamam de Deus, questionam a sua fidelidade. Diante dessas dificuldades, nós estamos também diante de tentações. Estamos diante da tentação de fechar nossa boca, não testemunhar, não ser a voz profética de Deus ao mundo, que fala ao mundo a palavra de Deus, não apontando ao mundo o amor de Deus e a misericórdia e o perdão que nós encontramos em Cristo, por medo das consequências, talvez, ou a tentação de culpar a Deus pelo que sai errado. Deus nos chama ao arrependimento, como fez o Jeremias. Ele nos transforma de forma que nós somos afastados do pecado da incredulidade, e então é possível que nós procuremos a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Deus nos deu grandes e preciosas promessas através da sua palavra. Ele promete, por exemplo, estar sempre de braços abertos, pronto para nos perdoar. Ele estabeleceu o ministério da pregação do Evangelho para nos levar ao arrependimento e ao perdão. Ele prometeu criar um lugar perfeito e seguro, onde nós vamos morar na eternidade, longe dos ataques do diabo, do mundo, da nossa própria natureza humana. Ele nos dá a salvação, a libertação e a redenção a todos os que creem na sua palavra. As palavras de Jeremias também nos fazem lembrar do sofrimento de Jesus e da salvação que ele conquistou para nós através da sua morte e ressurreição. O próprio Jesus assumiu a nossa vergonha. O próprio Jesus bebeu com indignação o nosso descaso, muitas vezes, com a palavra de Deus. O próprio Jesus sofreu a nossa dor. O sangue dele é o preço que foi pago pela nossa redenção. A morte dele é a nossa libertação. A ressurreição dele é a nossa salvação. Todos os cristãos têm aí, como diz Jesus no Evangelho, um convite para seguir a Jesus e, seguindo Jesus, carregar a sua cruz. Como seguidores de Jesus, é isso que nós fazemos. Mas onde quer que a cruz de Jesus seja pregada, onde quer que as pessoas acreditem nessa cruz de Cristo, onde quer que as pessoas confessem a cruz de Cristo, ali existe a igreja de Cristo. E ali, apesar de todas as opressões, os pecados, as pessoas continuam sendo perdoadas e as pessoas continuam sendo salvas. O exemplo e as palavras de Jeremias nos fazem retornar e relembrar sempre da importância de uma pregação fiel da palavra de Deus, de uma confissão fiel da palavra de Deus, na qual Jesus é revelado, na qual a salvação é proclamada. Essa palavra nos torna, como diz o texto, uma das promessas de Deus a Jeremias, nos torna fortes muros de bronze, que podem permanecer seguros debaixo do perdão e do amor de Deus. E o Senhor nos levou a uma confissão de fé fiel à sua palavra. Que Ele nos mantenha fiel a essa confissão de fé, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às perseguições e a tantos motivos para que nós venhamos a lamentar qualquer coisa em nossas vidas. Deus abençoe também essas palavras no coração de vocês.
Amém.